A iluminação é um estágio que pouquíssimos seres humanos atingiram. Jesus, Sócrates, Confúcio e Buda. No mangá de Shumatsu no Valkyrie, esse nível superior de consciência e espiritualidade foi desbloqueado por um adolescente indiano que tinha tudo aquilo que o mundo podia oferecer. Porém, a verdadeira felicidade, diferentemente dessas coisas, teria que ser conquistada pelo esforço próprio. Quer saber tudo sobre a iluminação e como Siddhartha Gautama, nosso querido Buda, atingiu Nirvana? Então acompanhe até o final. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Augusto e esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs do mangá de deuses versus humanos aqui do Brasil, né? Vou pedir para vocês se inscreverem e também para dar uma conferida lá na página do Instagram, que é @Shumatsu no Valkyrie BR. E já quero informar para todos vocês que vamos ter sim vídeos para falar sobre os episódios do anime. O anime tá logo aí, né? Chegando no dia 17 de junho. E agora, sem mais delongas, vamos para tudo sobre Buda e a iluminação e o review do capítulo 47. Antes de ir para o capítulo propriamente dito, eu quero comentar um pouco sobre a capa do volume 11, que foi revelado de Shumatsu no Valkyrie e que mostra o color oficial, as cores oficiais do personagem Buda. Eu particularmente gostei porque a gente tinha muitas fanarts, muitas cores diferentes que o pessoal fazia o Buda, tanto com a pele dourada, com a pele branca, com o cabelo rosa. Tinha muita coisa diferente, coisa boa, mas que eu gostei dessas cores oficiais, apesar de achar um pouco que eles deram uma transformada nele em europeu, sabe? Deram uma esbranquiçada nele, talvez ele teria que ser um pouquinho mais escuro para parecer mais indiano, mas tudo bem, né? Ele é um deus, então eu acho que ele consegue mudar de aparência. E o capítulo começa com algo que a gente nunca viu antes na obra, né? Que é a Geir desesperada. Brincadeiras à parte, todos ficam impressionados com a proporção que a luta tomou. E mesmo com o gigantesco golpe com o Machado da Miséria muito amplificado, o Buda conseguiu usar o escudo de Ahimsa para bloquear o devastador ataque que nem mesmo a visão do futuro conseguiu achar uma brecha para desviar. Detalhe para essa palavra, o nome do escudo, Ahimsa. Essa palavra é um conceito filosófico presente no hinduísmo, budismo e jainismo e prega contra a violência e defende o respeito pela vida. Convenhamos que aqui ela encaixou perfeitamente com a situação. Depois do anúncio do Heimdall de que Buda resistiu ao golpe, vem a boa e velha parte explicativa. Brunhilde conta para Geir, nossa boa companheira que nunca entende nada, como funciona o bastão dos 6 reinos de Buda. E agora vai aqui uma explicação um pouco mais detalhada por minha parte. O bastão de Buda possui a forma de uma roda de oração do budismo. Essa roda consiste em uma roda cheia de incontáveis mantras e inscrições enroladas na direção dos ponteiros do relógio ao redor de um eixo central. Rodar esse instrumento ao dizer um mantra, segundo os monges, faz com que todos os outros mantras também sejam recitados. Isso realizaria o resultado buscado pelas orações. Olha só, a aula de história aqui. Shumatsu também é cultura. Brunhilde, servindo como uma enciclopédia viva que sempre explica os poderes, diz que o bastão dos 6 reinos é baseado nos 6 mundos do budismo em que ocorrem as reencarnações. E eu achei esse painel, o desenho feito pelo Aji Shika, muito bonito. Realmente ele sempre capricha nessas partes explicativas com artes muito boas que enchem aos olhos. E no budismo as almas podem reencarnar em 6 mundos diferentes, que são os 6 reinos. São eles o reino humano, Manusia, animal, Tiriyagione, dos semideuses, que é o Asura, infernal, que chama Naraka, divino, Deva, e o dos fantasmas famintos, que chama Preta. Cada um desses reinos possui um guardião. Esses guardiões são as várias formas da deidade Kanon. Kanon depende de onde você pesquisa, né? Depende da história, foi uma mulher ou um homem que conseguiu a iluminação, é uma espécie de outro Buda. Segundo a Brunhilde, o bastão dos 6 reinos armazena os poderes de cada forma daqueles guardiões, e a arma se transforma de acordo com os sentimentos de Buda. A exemplo, o escudo Ahimsa foi do guardião do 4º reino, o reino dos semideuses Asura. Esse guardião é chamado de Kanon de 11 faces. E eu acho que essa questão das emoções de Buda influenciarem na transformação da arma vai ser utilizado no futuro e muito provavelmente deve ser uma das questões que
vão resultar no resultado da luta, né? Vão dizer quem que vai ganhar. Acho que essa questão das emoções do Buda pode ser importante para o resultado final. E depois dessas explicações, a gente volta para a luta propriamente dita, né? Onde Buda confessa que se surpreendeu com Zero e até o chama de incrível. Ser reconhecido pelo Buda é para poucos, hein? E o mais impressionante foi o Buda jogar um machado gigante de volta. O que eu achei incrível, isso demonstra que a força dele tá realmente... força física mesmo, né? Muito acima do que a gente talvez tinha pensado. E o Zero, por incrível que pareça, continua odiando tudo e todos. Infelizmente, eu acho que esse personagem tá um pouco infantilizado demais. Ele tá muito adolescente, ele tá muito quadrado, sabe? De todos os lados, ele só é ódio, ele não gosta de ninguém. Eu espero que desenvolva um pouco melhor essa personalidade do Zero, que por enquanto tá um personagem que tem deixado a desejar. E o Deus da Sorte japonês, revoltado, retrai sua arma e prepara um novo ataque, também transformando seu instrumento, assim como o Buda. O Machado da Miséria deixa de ser um cutelo para tomar a forma de uma serra ou alguma coisa do tipo. Em contrapartida, o bastão de Buda também muda. Dessa vez, a forma é chamada de Nirvana, que possui a aparência de uma clava ou um porrete. O guardião utilizado foi o Kanon com o rosto de cavalo, o guardião do segundo reino, o reino dos animais. Sobre o nome da forma, o Nirvana é o nome dado pelo hinduísmo ao estado de espírito que supera os desejos, a dor e o sofrimento. O Nirvana pode ser entendido como o estágio posterior à iluminação e que encerra o ciclo das reencarnações. A partir daí começa a porradaria comer solta novamente. Buda se mostra mais uma vez muito superior a Zero, utilizando de sua visão do futuro para desviar do ataque e atingir a lateral do corpo do inimigo com a sua arma. E para variar, né, outra pausa explicativa. Às vezes é um pouco chato pra gente que lê e já entende, né, mas fazer o que, né? Mais uma vez, Hermes explica para Ares o que aconteceu, né? Até parece que o Ares entendeu mesmo, como ele disse lá no quadrinho. E logo após isso, a Geir comemora o desempenho de Buda. Algo que é preocupante, a gente já sabe o que a Geir comemorar pode dar, né? Detalhe para ela perguntando qual emoção invoca o Nirvana. E então Brunhilde diz que Buda é especial, pois não se curva a nada e escolhe sempre seu próprio caminho. E isso se deve a ele ser o adolescente mais forte da história. A partir daí embarcamos no passado de Buda. O jovem príncipe na Índia é Siddhartha Gautama, que é o nome de origem, da cidade Kapilavastu. Que nome difícil, hein? Meu Deus do céu. Hoje em dia, essa cidade fica no país do Nepal, para aqueles que tiverem curiosidade, assim como eu fui pesquisar. Siddhartha sempre teve do bom e do melhor como membro da classe nobre, os Kshatriyas. Boas roupas, comida, moradia e até mesmo um destino prenunciado por um profeta de que ele governaria o mundo. Detalhe para a parte em que Buda se relaciona com os Shudras, que são a classe mais pobre de seu reino. Nesse trecho, Buda diz que ele, como parte da realeza, deve dar felicidade às pessoas, nesse caso com comida. Podemos perceber que o Buda não acredita mais nisso, pois em seu passado com Zero ele diz que as próprias pessoas precisam conquistar a felicidade. O flashback continua até que Siddhartha vai para Mala, um dos 16, espera aí que eu preciso me preparar porque é difícil de falar, Mahajanapadas, que eram os grandes reinos da época no antigo território indiano. Inclusive, que baita painel do reino, muito bem desenhado, a arte detalhada feita pelo Ajishika, o ilustrador do mangá, é muito incrível. Aqui temos uma das partes mais importantes do capítulo. Siddhartha tinha como irmão para si o rei Jataka, um parente distante seu e 5 anos mais velho. Infelizmente, Jataka estava acometido de uma grave doença, a ponto de mal poder sair da cama. Jataka também não admitia ser chamado por Siddhartha como irmãozão, por conta da sua forte concepção da ética e etiqueta que a realeza precisava ter. Durante o passeio, Jataka comenta que logo Siddhartha se erguerá ao trono. Aquele que futuramente se tornaria Buda, por sua vez, retoma aquela sua antiga ideia de que a realeza deve trazer felicidade aos outros e que em seu reino ele vai fazer isso. Siddhartha Gautama diz que Jataka era um rei feliz, pois seu reino era muito feliz. Todos ali, das classes mais altas até as mais baixas, viviam bem e com saúde. O governo era pacífico e há muito não havia guerras. Como resultado, esperava-se que o rei também seria feliz. Porém, Jataka retruca para Siddhartha que tudo aquilo era sim verdade, mas que ele havia vivido apenas para gerar felicidade nos outros. Apesar disso, ele não havia escolhido nada, e tudo em sua vida não passava de coisas dadas ou herdadas.
O jovem rei nem mesmo sabia o gosto dos grãos, ou aonde o rio de seu reino terminava, pois não podia escolher trilhar outros caminhos. Esse diálogo atinge fortemente o adolescente Gautama, que guarda as palavras de seu irmão até o dia da morte do rei doente. Foi então, durante a viagem até o velório de Jataka, que Siddhartha Gautama se tornou um iluminado. Ao ouvir os outros viajantes dizerem que o rei morreu feliz por conta de sua prosperidade e o bom governo, Siddhartha percebe que de nada adianta a vida que foi vivida e escolhida pelos outros. Entendendo que a felicidade não é dada, mas sim conquistada, e de que cada um deve escolher seu próprio caminho, Siddhartha Gautama atingiu a iluminação, encerrou seu ciclo de reencarnação e alcançou o Nirvana, com direito a Jojo Pose, inclusive. Alguns reclamaram sobre esse evento espiritual, porque ele aconteceu meio do nada, assim, sem nenhum evento físico acontecendo, mas eu concordo, só que eu creio que os autores quiseram demonstrar que foi um acontecimento e uma virada de chave completamente interna em Buda. A parte visual demonstrando a iluminação foi a fim de mostrar sentidos e ideias, mais do que mostrar o que fisicamente estava acontecendo. Siddhartha agora estava inteirado em todo o ciclo da vida, morte e reencarnação. O jovem entendeu como é para se viver e o que realmente é importante, a ponto de começar a rir no caminho do velório de seu próprio irmão. Estando agora no Nirvana, nosso querido Buda desce de seu cavalo e simplesmente vai embora. Já na cerimônia funerária de Jataka, todos ainda permaneciam na ideia de uma boa e feliz vida, pautada nos bens materiais ganhos e feitos realizados. O pai de Buda, Suddhodana, lamentava o fato de seu filho não ter vindo, entendendo que ele ainda não está preparado para ser rei. Para Suddhodana, o velório de Jataka poderia ajudar Siddhartha a entender seu lugar como líder da realeza. O que ele e ninguém ali imaginava é que Siddhartha iria sim para o velório. Porém, o jovem chega de maneira muito diferente dos demais, distribuindo flores aos ventos enquanto andava pelo templo. A lótus, que é a flor que provavelmente Buda estava jogando, significa, na tradição oriental, pureza espiritual e de corpo e mente. O adolescente indiano, agora iluminado, não se prendia mais a ritos ou a opinião alheia, mas segue firme no que acha correto fazer. Apesar do estranhamento de todos, Siddhartha pega o caixão de seu falecido irmão e vai embora, ao som de várias pessoas o chamando de herege. Segundo Buda, Jataka não precisava dessas coisas. O jovem príncipe de Shakya depositou o caixão de seu irmãozão no rio do reino Mala, realizando o desejo tão sonhado de Jataka. Agora, mesmo que morto, ele descobriria onde findava esse glorioso rio que, em vida, mal pôde experimentar. Depois disso, Buda abandona toda a sua vida na nobreza da Índia e vai-se embora para o deserto, lutando contra ritos, sacrifícios humanos e até mesmo deuses, caso eles preguem princípios contrários ao que ele acredita. Buda não aceitava o caminho meritocrata de conquistar a iluminação com fatos ou sacrifícios, quer sejam eles de vidas humanas ou de dinheiro ou comida. Muito provavelmente foi em algum momento próximo dessas passagens, presentes no capítulo, em que ele teve seu encontro lá no passado do Zero, antes que este se corrompesse. O que resta saber se Buda, nesse estágio, ele já era considerado com a natureza divina, ou se ele se tornou um deus só após falecer. No nosso mundo, Siddhartha Gautama, o Buda, faleceu aproximadamente com uns 80 anos. Então, quem sabe ele não ascendeu depois disso, Creio que talvez isso seja respondido com outro flashback, e se não tiver outro flashback, então Buda realmente conseguiu se tornar um deus logo após sua iluminação. Ou seja, assim como Hércules, ele ascendeu à divindade ainda em vida enquanto humano. A partir daí, Buda começou sua escalada até o topo do mundo como principal divindade do budismo e inspiração espiritual para milhares no mundo inteiro. Seus ensinamentos são usados por muitos até o dia de hoje. Vemos então que Buda atingiu o status de governar o mundo, assim como aquele velho sacerdote profetizou em seu nascimento. Porém, até quando Buda realiza o desejo dado pelos deuses, ele o faz de sua maneira. O adolescente mais forte da história não se curva nem mesmo ao destino, quanto mais agora para deuses mesquinhos e violentos. E o capítulo encerra com mais uma fala muito explicativa da Brum, para variar, mas explica que a única coisa que Buda sente por aqueles que tentam impor o destino a ele e a negar sua própria felicidade interior é o ódio. Quer sejam eles deuses ou homens,
O adolescente mais forte está, simplesmente, no auge de sua adolescência, e ele é nada mais nada menos do que um deus. Buda encerra o capítulo dizendo para Zero que, enquanto Zero não terminar sua birra, Buda seria todo dele. Essa frase, hein, meus amigos? E com a fala da Brunhilde, tendemos a entender que a forma nirvana do bastão de Buda é derivada do seu sentimento de ódio, né? Já que é o que ele mais está sentindo agora. Levando em conta a fala final de Buda, creio que talvez a luta se encaminhe até um estado em que Buda sinta compaixão de Zero, né? Essa é uma teoria. E ao invés de toda essa arrogância demonstrada até agora. Quem sabe a compaixão do Buda não libere a forma mais forte do bastão, né? Uma forma dos outros guardiões. A gente pode ver que a luta, apesar de não ser das mais legais até agora, na minha opinião, do mangá, ela tá tomando um caminho interessante de confrontar o adolescente que encontrou seu lugar e o adolescente que está sempre revoltado. O Zero odeia sem nem enxergar, só que Buda odeia aqueles que entram em seu caminho, assim como ele disse para Brunhilde naquela conversa antes da luta nos bastidores do Ragnarok. O visual de Buda e toda a sua temática de rebelde foi muito bem justificado com sua iluminação e a sua fase da vida, né? A adolescência. Agora, resta saber como esses dois jovens vão fazer durante o resto da luta. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho reunir tanta informação assim, analisar tudo. Comente aí o que você achou, qual a sua teoria pro resto da luta, o que você achou do vídeo. E quem você acha que vai vencer no final, Buda ou Zero? Por enquanto eu tô pendendo mais pro Buda mesmo. Se inscreve aí no canal, lembrando que eu vou fazer vários vídeos sobre o anime, né? E quero deixar pra vocês o link da Amazon, o meu link da Amazon, onde você pode comprar mangás, qualquer mangá que você quiser, ou qualquer outra coisa que você quiser também, indo pelo meu link, que aí eu vou ganhar uma pequena comissão, porque por enquanto o canal não tá monetizado e aí é difícil manter, né? Sem qualquer renda. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu!